Olá, acadêmico! Seja bem-vindo a mais um Chá da Tarde. Hoje o nosso tema é Cinema e Cultura Visual e a nossa convidada é a professora Gabriela Bertrame Vieira. Tudo bom, professora Gabriela? Tudo bem, professor. Obrigada pelo convite. Professora Gabriela vai comentar com a gente um pouquinho sobre essas questões vinculadas a como trabalhar com imagem na educação, o que significa cultura visual. E a professora Gabriela tem um imenso currículo nessa área. A professora, ela é professora aqui no nosso Centro Universitário Cidade Verde, atuando nos cursos de design gráfico, de arquitetura. A professora Gabriela também atua aqui no EAD, com disciplinas nos cursos de ciência da religião, história. A professora Gabriela é graduada, diga-se de passagem, graduada em história, especialista em tecnologias aplicadas ao ensino à distância, mestre em História na linha de História Cultural e atualmente é doutoranda também na área de História Cultural. Professora Gabriela, começando então aqui nosso papo, o que pode ser considerado cultura visual? Olá a todos e todas que estão nos ouvindo. Primeiro quero dizer que é um prazer imenso estar aqui no Chá da Tarde do UniCV, então muito obrigada pelo convite, professor. E para a gente começar então essa temática, do cinema e da cultura visual, primeiro eu diria que a cultura visual é algo muito amplo, que está presente na nossa sociedade em diversos espectros, digamos assim. E essa cultura visual, ela é um campo também de estudos. Então ela é um campo de estudos que vai abranger, por exemplo, a história, a antropologia, os estudos semióticos, que tem a ver com esses processos de significação, de significado das imagens e da linguagem visual. Então essa cultura visual, ela é organizada a partir dos significados culturais que as pessoas vão dando para esse mundo das imagens, das representações, e ela também se constitui, então, pelos sentidos que o nosso olhar vai trazendo para os objetos, para os artefatos ali que representam algo no mundo. Então ela parte desse pressuposto, dessas perguntas de como a gente dá significado às coisas, como a gente significa as imagens, as representações, o cinema, todos esses artefatos que são produtos aí então imagéticos dessa cultura que é tratada pela visualidade. Na literatura especializada sobre isso, a gente chama das práticas da visualidade. Então a gente tem ali uma série de práticas desse olhar, dessa produção de sentido, que vão dando ali então, configurando, se constituem a cultura visual. E a partir dessa cultura visual, a gente dá então a representação, a gente se identifica, a gente presta ali um juízo de valor, a gente constrói as nossas próprias identidades, E para só concluir então esse raciocínio sobre a cultura visual, a gente também tem, então, a partir dela, a possibilidade de ter uma compreensão mais crítica sobre esse mundo visual que a gente vive. Sabendo que vivemos em um mundo cada vez mais imagético, visual, de que maneiras essa cultura visual impacta no mundo contemporâneo diretamente? E que efeito isso tem sobre nós? Olha, essa é uma pergunta que eu acho que ela daria aqui um podcast bem mais alongado sobre isso, inclusive. Mas eu acho que uma primeira questão sobre esses efeitos, que muitas vezes a gente não percebe de tanto que essas imagens estão no nosso cotidiano, é o próprio efeito de que a gente não é um consumidor passivo dessas imagens. Então, por a gente estar nesse mundo que ele é cada vez mais visual, às vezes a gente não percebe esses efeitos que essas imagens vão causando ali no nosso cotidiano, Então, a partir dos nossos lugares que a gente vive, os nossos lugares sociais, como diria o Michel de Certeau, a gente vai traçando, vai colocando lentes, que configuram, então, nesse olhar, nessa percepção visual, mas que muitas vezes a gente não percebe ali os efeitos que essas imagens, por exemplo, vão ter na construção dos imaginários, das identidades, Então, por isso que é importante sempre essa problematização das imagens. A imagem, no mundo contemporâneo, ela tem esse arcabouço de poder,
né, os símbolos no mundo contemporâneo, ali trazendo um pouco da semiótica, eles têm esse lugar de poder cultural muito forte, né, muito expressivo na nossa sociedade. Então, eu diria que esses dois aspectos, tanto se considerar um sujeito ativo, né, nessa leitura dessas imagens e perceber que isso não é neutro, que isso sempre parte de um lugar, que é o seu lugar de olhar, e também ser então crítico em relação a essas imagens, a esses efeitos que são diversos, que isso causa em nós. Professora, a partir dessa questão que você tem levantado, e especificamente sobre o cinema, como o cinema está inserido nesse processo de significação cultural da visualidade? Olha, o cinema, né, enquanto ali, vamos dizer assim, essa atividade que vai despertando a partir do olhar vários efeitos, vários sentidos, né, inclusive sensoriais na gente, de emoções, de sentimentos e tudo mais, ele vem como essa grande produção ali de identidades, de representações, de crenças. Então isso constitui o que a gente chama de cultura visual. Então essas imagens, né, seja o cinema propriamente dito, das produções que estão lá na sala de cinema, seja o stream, seja, né, o YouTube, as maneiras com que a gente acessa hoje isso, vão construindo a nossa própria cultura. Então eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, do cinema de terror. Né? A gente tem ali com o cinema de terror, um dos sentimentos mais evocados, pelo menos momentaneamente, é o medo. Sim. Né? Então a gente tem esse medo e ao mesmo tempo que o cinema evoca esse efeito momentâneo, individual em cada um de nós, ele também evoca um sentido mais geral a partir daquela representação, que é do que a gente tem medo na contemporaneidade. Quais são os tipos de medo? Sobre quais objetos está esse medo? Então, isso é uma produção que cria crenças, que cria valores, né? E nesse sentido cria essa cultura visual. Então, por exemplo, se hoje tivéssemos contato com uma cultura cinematográfica não ocidental, teríamos muito mais dificuldade de compreendê-la, tendo em vista que estamos... porque a nossa perspectiva é sempre uma perspectiva ocidental, muito mediada por Hollywood, mediada... Porque muitas vezes eles nos ensinam o que é ter medo, né, na realidade. Exatamente. Então, se eventualmente pegássemos uma produção cinematográfica do Irã, ou uma produção cinematográfica da Índia, como é Bollywood, que é uma das maiores produtoras cinematográficas do mundo, teríamos também essa dificuldade de compreensão do que está posto ali, principalmente quando eu digo que quando não é esse cinema voltado mesmo para grande massa, para grande mídia, ou blockbuster, uma expressão talvez já um pouco ultrapassada. Teríamos dificuldade? Eu acredito que sim, nesse sentido da barreira cultural, né? Então, se a gente está falando de uma cultura visual, isso vai, né, se diferir, digamos assim, de sociedade para sociedade. Então, o nosso olhar, ele é muito marcado ainda, né? O nosso olhar aqui no Brasil, né, eu digo, por essa cultura mainstream ali do cinema hollywoodiano. Tanto é que não só um cinema, por exemplo, de outros continentes, ou esse cinema que não seja hollywoodiano, mas o próprio cinema brasileiro, né? Agora eu vou puxar aqui a sardinha pro meu lado, que é a minha área de estudo. A gente não consome, por exemplo, tanto quanto a gente consome as produções estadunidenses, o nosso próprio cinema. E isso cria também preconceitos e visões, né, que às vezes partem ali de uma realidade social que não é a nossa, sobre as coisas da nossa própria cultura. Sim. Então, nesse sentido, a gente sempre tem essas fronteiras, digamos assim, cultural, mas o cinema, ele, ao meu ver, assim, né, e também de uma certa parte da literatura, ele traz essa transposição das culturas de uma maneira que às vezes é mais fluida do que, por exemplo, você lê algo ali da teoria Sim. ou desses campos de estudo, né? Então o cinema ele traz essa transposição. Por isso ele é tão importante nesse sentido do ensino e do seu próprio consumo individual mesmo, né? O estudo do cinema, da cultura visual, nos auxilia a ter uma vida
a ter um olhar sobre a vida muito mais plural, muito mais tolerante, não é? Como isso pode acontecer? Olha, justamente por essas questões, né, de transposição das barreiras culturais, então, ali no decorrer da minha trajetória acadêmica mesmo, eu fui percebendo como esse cinema, por exemplo, ele traz uma possibilidade de olhar a partir da alteridade para o outro. Sim. Ou seja, daquilo que o outro das representações criadas por outros grupos, né, sobre eles mesmos. E a gente costuma dizer, ali na literatura especializada sobre cinema, né, o Edgar Morin vai dizer, que é um autor que fala bastante sobre isso, que o cinema, ao mesmo tempo, ele é produto e produtor de uma cultura. Então, se ele é produto, quer dizer o quê? Que ele é formado a partir daquela cultura. Então, dos símbolos sociais e culturais que ali estão dispostos. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente assiste um filme, a gente produz algo dentro daquela mesma cultura. Então, quanto mais a gente assiste a filmes, né, se informa visualmente, digamos assim, e dissemina isso através de novos olhares sobre essas culturas, a gente tem, nesse sentido, uma visão mais ampla, mais plural sobre esses determinados grupos, por exemplo, aos quais a gente vai vendo ali nas telas, nessas representações. Então, o cinema, ele traz essa possibilidade de ressignificação do social a partir daquela representação, né? Sempre traz esse dinamismo, eu diria. Professora, se pudesses nos indicar algumas obras agora aqui no finalzinho, para quem tem interesse em estudar cinema e ciências sociais, história, cinema e cultura visual, enfim, quais obras você poderia nos indicar? Olha, tem uma infinidade de obras, né? Eu diria que todo filme ele pode ser passível de análise ali, das ciências humanas, né, das ciências sociais, da semiótica. Então, eu acho que é uma área muito rica, né? Nunca se esgota, digamos assim. Mas eu vou indicar alguns últimos aí que eu vi, que eu acho que tem uma proposta bem legal. Eu vou indicar um que é do Jordan Peele, né, que é um diretor norte-americano, que é Corra, né, o Get Out em inglês, que é um filme que vai tratar sobre racismo, né, então é muito bacana essa produção pra gente trabalhar isso. E eu vou indicar também um curta, que está aí nos streams, né, que é bem atual, que vai falar sobre, por exemplo, violência policial, sobre questões de grupos sociais. Então, dá para trabalhar, por exemplo, os estabelecidos e os outsiders, né, a partir desse curta, que se chama Dois Estranhos, né, que é uma produção bem recente aí, que vai tratar dessas violências entre grupos. E ela é brasileira? Produção brasileira? Não é brasileira. Não? Uma produção brasileira que trata aí, nesse sentido, algumas questões sociais, mas de uma maneira menos literal, digamos assim. Eu citaria Amarelo Manga, que é um filme brasileiro do Cláudio Assis, se eu não me engano. E também eu vou puxar novamente a sardinha pro meu lado. Eu vou deixar a indicação dos filmes do Eduardo Coutinho, né, um documentarista brasileiro, que vai tratar dos modos de viver aí na contemporaneidade da nossa sociedade. E para terminar totalmente agora, bibliografia sobre essa temática. Bibliografia? Eu diria de análise imagética mesmo, cinema e cultura visual. Umas 3 obras só para os nossos ouvintes que eventualmente tenham interesse em buscar, saber. Um livro que eu acho muito bacana, que vai tratar o cinema de uma maneira antropológica, ou seja, vai te dar esse aspecto ali, um suporte para você ver a cultura visual ali naquilo, é o livro do Edgar Morin, que eu citei aqui no decorrer, que chama O Cinema ou o Homem Imaginário. Que ele vai tratar, então, do cinema em vários aspectos ali, né, da produção, da estética, o cinema como sonho. Então, é uma pegada um pouco diferente. Também tem um livro aí para quem é mais da história ou das ciências humanas que quer analisar, né, fontes imagéticas, do Marcos Napolitano, que é um grande historiador, pesquisador sobre cinema no Brasil. E também eu recomendaria
livros de semiótica, né? Que eu acho que ajudam muito nessa construção ali de como os símbolos, que também estão presentes no cinema, eles se comunicam. Então eu indicaria ali para iniciar essa discussão, né? Tem muitos livros sobre isso, mas para iniciar essa discussão eu indicaria um que se chama Estética e Semióticas Aplicadas ao Design. Porque aí eles vão... É um livro que vai trazer várias formas de analisar imagens, né? Tanto cinematográficas como da linguagem visual, num sentido maior. Sim, é isso. Muito obrigado, professora Gabriela. Obrigada a você, professor Saulo. Obrigado a todos vocês. Nos vemos no próximo Chá da Tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau.